Bloco Cultura. Um convite. Museartes, Centro de Educação Musical. Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, 25 anos. Léo Guedes, Makeup Artist. Essencial Acessórios. E Tecnosom, instalação de som e alarmes. A literatura assume o protagonismo nesta edição do Bloco Cultura. O jornal acompanha o lançamento de 2 novos livros do escritor Dr. Edilson Piedras, obras que exploram universos criativos e trazem à tona reflexões humanas profundas. O Senhor das Almas e Agamenon e a Guerra dos Três Mundos, títulos que desvendam cenários fantásticos, personagens intensos e tramas que instigam reflexões sobre existência, poder e humanidade. A sessão de autógrafos acontece no próximo dia 23 de agosto, das 10 às 13 horas, na Livraria da Mente, em Santa Maria. Um encontro especial para apreciadores da boa leitura, a oportunidade de conhecer de perto a impressionante produção intelectual do autor, que chega à sua 4ª obra publicada e já tem programação para mais 3 edições. Dr. Edilson Piedras é formado em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, mestre em Direitos Emergentes na Sociedade Global pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, e atua como gerente regional de uma das maiores distribuidoras de materiais escolares da América Latina e da 2ª maior distribuidora de brinquedos do país. Distinta presença aqui em nossos estúdios, hoje teremos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre literatura com você, cuja trajetória é marcada pelo talento narrativo e múltiplas aptidões. Quanta honra, seja muito bem-vindo ao jornal, Dr. Edilson Piedras. Muito obrigado. Eu estou muito contente de poder estar aqui dando essa entrevista para você. Que bom, a alegria é toda nossa. Bem, é pertinente iniciarmos esclarecendo como você descobriu essa sua vocação para a escrita. Olha, eu posso dizer que acho que é uma coisa já da infância. Eu me lembro de roubar a máquina de escrever do meu pai e tentar escrever historinhas, pequenas historinhas. Só que isso foi passando o tempo e eu só fazia as histórias na minha cabeça e não colocava no papel, né? Então cresci, entrei para o exército, servi o exército durante 8 anos, depois fui trabalhar como representante, fiz a faculdade de Direito e nunca pus em ação essa minha vocação, essa minha vontade. E chegou um determinado tempo, que em 2021 você começa a escrever. Então é uma trajetória, eu acredito que ela esteja muito além do talento natural, é fruto de uma paixão, sim, mas também de resiliência e de dedicação contínua. Você falava nos bastidores que passou por um procedimento de saúde e que foi o que impulsionou você a escrever. Então foi aí que você começou a realizar esse grande sonho, não é verdade? Sim, é verdade. Quando a gente passa por esse tipo de situação, assim, que a gente vê que a nossa vida pode acabar assim com muita facilidade. É uma linha tênue. Uma linha tênue. E a gente vê o que realmente importa. Quais as coisas importam? Eu continuo fazendo meus trabalhos, mas será que eu não arranjo tempo para mim me dedicar a um sonho? E eu comecei a me dedicar 1 hora por dia de leitura, 2, 3 horas de escrita. Todas as semanas, sim, né? E acabo escrevendo um capítulo por semana. Eu consegui, depois fiz cursos de escrita criativa para poder colocar isso no papel, porque às vezes você tem uma ideia, mas colocar no papel não é bem assim. Não é bem assim. Tem que saber organizar, tem que saber que é um rascunho primeiro, que tem que fazer várias correções, mas eu me sinto muito realizado a cada capítulo terminado, a cada livro que eu consigo encerrar. É uma coisa assim de fiz o que eu sempre quis fazer. Essa realização é perceptível no seu olhar, quando você fala dos seus livros, percebemos a gratidão de ter conseguido alcançar esse grande sonho. Superando desafios pessoais, que serve de exemplo aqui para quem está nos assistindo, que é sempre possível e sempre é tempo de realizarmos os nossos sonhos. E é claro que você se subsidiou com informações acadêmicas da sua formação, que muito contribuiu para todas essas escritas.
Sim. O detalhe de fazer um mestrado que ajuda nisso é que a gente tem que pesquisar, fazer artigos. Então, escrita e leitura, estudo, pesquisa. Isso tudo ajuda na hora de fazer um trabalho. O meu primeiro livro, por exemplo, que não vai estar em lançamento na Feira do Livro, mas não está na Livraria da Mente, eu fiz pesquisa de hinos locais, que eu cito no livro. No livro. Eu falei sobre um cemitério, que é um livro de terror, eu fui lá e visitei o cemitério. Falei da delegacia, onde ficava a delegada Marta, fui lá e vi onde era a delegacia. Todos os dados locais existem, só as pessoas que são fictícias, mas todos os dados, as lendas da região, eu copiei. Então você é um estudioso, começa a se consolidar, né, podemos dizer assim, pelo número de obras que você já tem, como um escritor autêntico e relevante aí no cenário contemporâneo. Bem, desde 2021, então, mais precisamente, você passou a escrever e publicar livros. Vamos falar, então, do tema central desses livros que você começou a discorrer aqui para os nossos telespectadores. Eu gosto muito do suspense, deixar o leitor na expectativa. Cada capítulo é um degrau, né? O leitor vai descobrindo detalhes do enredo, mas também vai recebendo novas situações. Sim. Então, eu gosto do enredo que seja, não é rápido, que seja objetivo. Sim. Na verdade, você instiga o leitor a continuar até o fim. Isso. Eu deixo sempre ganchos. Termina um capítulo com uma surpresa para o segundo. Aí a pessoa tem que ler o segundo. Para que ele tenha o desejo de continuar. Isso. É bastante instigante. É uma habilidade, sem dúvida. E você, então, envolve o conhecimento jurídico com uma narrativa envolvente e entrega essas preciosidades aí, que nós estamos falando aqui de ficção. Todos os livros têm detalhes jurídicos, né? Só que fica na história. Por exemplo, a Marta é uma delegada, então nós estamos tendo investigações de crime. Então eu vou falar alguma coisa de direito penal. No caso do Senhor das Almas, vai haver um grande julgamento. Então eu faço detalhes de um julgamento. No Agamenon também tem um julgamento, mas tem a ver com constitucionalismo, de lei, norma. Todos eles eu acabo usando o conhecimento jurídico. Então você oferece uma leitura dinâmica, tanto de suspense, quanto uma reflexão cultural e acadêmica. É um conjunto de informações e que leva a refletir. Sim. Cada livro eu acabo discutindo um ponto. Por exemplo, o livro do Senhor das Almas, eu discuto muito a ideia do livre-arbítrio e destino. O que é o livre-arbítrio? O que é o destino? Então, eu vou discutindo isso e fazendo que a pessoa tenha, que o leitor veja que há revelações em cada capítulo. Né? E por exemplo, eu falo sobre a esperança, que a esperança pode ser positiva, como a esperança em determinados momentos pode ser negativa. Quando a pessoa só tem uma coisa para fazer e ela tem esperança que outra coisa aconteça e acaba perdendo a chance de sobreviver. Coisas desse tipo. Né? Então eu trabalho porque ela precisaria ter mais esperanças. Não restringir a sua forma de É que às vezes a vida te dá a solução para o teu problema, mas tu tá com esperança que outra coisa vai acontecer e a solução tá ali. Sim. E aí tu espera por uma coisa que nunca vai acontecer. Restringe. Né? E isso eu faço um capítulo e falo sobre isso. E aí, então, cada capítulo eu acabo dando uma mensagem. Só que, assim, mensagem não é isso, não é aquela coisa de moral, coisa assim. Sim. Tem uma mensagem, mas é a história. É a história. A pessoa enxerga, né, da maneira com que ela consegue absorver. São livros bastante intensos, convidativos. São. Bem, agora nós vamos falar desse grande momento literário, que é o lançamento, a sessão de autógrafos que vai acontecer o dia 23 de agosto, das 10 às 13 horas, na Livraria da Mente. Vamos falar dessas obras, especialmente. O que você traz? Para esse coquetel, para esse evento, né, são os dois livros, né? Agamenon e a Guerra dos Três Mundos, tá? Que é essa ficção. É o que eu digo que é um livro que pode ser pré-adolescente, né, para adolescente. Sim. Já O Senhor das Almas é um livro mais de terror, de profundo, e aí eu acredito que seria mais para adolescente de 18 para cima, seria mais interessante. Sim. Mas não que ele não possa ser lido, porque não tem nada mas não vai acabar absorvendo o que importa. Então esse evento vai ser na Livraria da Mente, vai ter um coquetel, vou estar lá recebendo as pessoas.
autografando, conversando sobre os livros. Quem quiser fazer perguntas, eu não vou dar spoiler, mas eu vou conversar sobre os assuntos que são tratados no livro. Sim, os livros tratam de temas universais em cenários imaginários. Isso, sim. Essa é a realidade, dos livros, sim, da escrita, é o norte. Então, na sua visão, a ficção é uma forma de tratar sobre assuntos profundos. Sim, eu acredito que... Esse é o grande objetivo. Sim, eu acredito que a ficção tem essa possibilidade, nos dá essa possibilidade de poder mergulhar em assuntos que talvez, falando diretamente, sejam dolorosos, sejam difíceis. Quando a gente se utiliza da ficção, demonstrando uma situação, comentando uma situação que um personagem está atravessando, a gente traz o leitor para se colocar no lugar dele. No lugar do personagem, o que eu sentiria se estivesse passando por essa situação. E isso muitas vezes ajuda a criar uma ideia de algum assunto pertinente na cabeça do leitor, né? Abre um leque para ele pensar. Abre um leque. E também você se utiliza da cosmovisão, que são culturas de outras sociedades, a visão de outras sociedades, que é muito interessante para até fazer um comparativo com a sociedade em que cada um habita. Sim, isso tem muito a ver com direito comparado, né? Quando a gente estuda direito, né? Você sabe muito bem disso, né? Verdade. A gente acaba, o aluno, o estudante, acaba tendo acesso ao direito comparado. Como é o direito penal na Itália? Como é o direito civil na França? Né? E eu faço essa comparação, e sim, com modos de ver o mundo, a cosmovisão. Como é a cosmovisão indígena? Como é a cosmovisão dos asiáticos? Como é a cosmovisão europeia? Como é a nossa cosmovisão como latino-americano? Então, eu jogo essa cosmovisão trazendo situações que o leitor possa dizer, ai, que coisa estranha isso. De repente, na nossa cosmovisão é algo estranho, mas uma cosmovisão asiática ou indígena é natural. Claro. Um indígena, ele chama a montanha de tia, né, o rio de avô, e para ele é um parente. Para nós, é um acidente geográfico, é uma via hidrográfica, são conceitos e maneiras de enxergar o mundo. E é isso que eu gosto de brincar, de trabalhar nos meus livros. Muito interessante. Então, suas obras misturam elementos de ficção e reflexões sobre poder, justiça, liberdade. Sim. O seu olhar de advogado e de um bom pesquisador em direitos emergentes. Então, você oferece tudo isso nos seus livros. Certamente que contribui para essa construção desses mundos fictícios. Eu trabalho muito também, cada livro, cada um dessas duas séries, eu trabalho mitologias. Por exemplo, mitologia hebraica, mitologia cristã, mitologia das religiões afro. Eu coloco de maneira muito respeitosa, muito delicada, comentários sobre maneiras de pensar. Maneiras de pensar. E no caso, por exemplo, do Agamenon, que é outra linha, aí eu vou fazer mitologia egípcia, mitologia grega e mitologia suméria. Então, se o nome Agamenon tem um motivo, se o nome do rei é Creonte, tem um motivo. Sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. O nome não é escolhido por acaso, a história não é por acaso. Né? Se for pesquisar na mitologia, na história, vai encontrar o porquê daquilo. Por fim, nada é por acaso. Nada por acaso. Bem, por que você escolheu Santa Maria para lançar os seus livros? Você trabalha em empresas de grande porte no estado do Rio Grande do Sul. Queremos saber por que dessa sua escolha. É que eu moro aqui já desde 2007. Eu vim para Santa Maria em 2007. Né? Em 2010 eu fui fazer faculdade, né? E dali eu não parei, fiz 2 pós-graduações, fiz o mestrado. A minha empresa, que eu trabalhava como representante, me chamou para assumir a gerência no Rio Grande do Sul, e aí eu passei a fazer negociações com grandes empresas dentro do Rio Grande do Sul, né, e atender 50 representantes. E então a minha base sempre foi Santa Maria. Aqui eu comprei minha casa, aqui eu criei minhas filhas, né? Santa Maria é a minha cidade, né? Não foi a cidade que eu nasci, foi a cidade que eu escolhi. Era um sonho meu e da minha esposa vir para Santa Maria. Que bom. E eu lhe perguntei para ter uma identificação com o nosso público, né, e convidar para prestigiar um santamariense que reside em Santa Maria, que tem a família constituída aqui e que escreve para Santa Maria, além de outras regiões do estado. Bem, mas ao lançar essas suas obras na Livraria da Mente, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Qual mensagem ou emoção você gostaria de passar para o público que vai estar lá lhe prestigiando?
O meu desejo é que todos que compareçam lá na Livraria da Mente e leiam os meus livros, compactuem comigo dessa emoção que é a escrita, o que é a leitura. Hoje em dia nós deixamos de lado a leitura é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. E lá, nos meus livros, eu vou contar histórias que são histórias de motivação, histórias de conquista, né? A história de vencer os obstáculos. Assim, se eu trabalhando e estudando conseguir montar 3 livros de ficção, qualquer um pode correr atrás do seu sonho. Então venha comigo, venha na Livraria da Mente, das 10 a 1h da tarde, no dia 23, sábado. E não esquecendo que às 16 horas eu vou estar na Feira do Livro, autografando para quem quiser chegar lá das 4 às 5 horas da tarde. E é isso aí, o Giornali também estará presente, prestigiando você na Livraria da Mente, das 10 da manhã às 13 horas, e também na Feira do Livro. Então fica mais uma vez o convite para todos os nossos telespectadores prestigiarem o nosso autor, o nosso escritor, Dr. Edilson Piedras, que vai estar à disposição nessa sessão de autógrafos. Desejo muito sucesso nesse momento importante da sua carreira. É um momento literário de bastante relevância e que tenha certeza que você vai atingir os seus objetivos. Os livros são realmente muito interessantes, leituras agradáveis, e bem como você falou, um capítulo chama o outro, e eu tenho certeza que o objetivo será cumprido. Muito obrigada também por estar aqui no Giornali, trazendo essas informações e nos subsidiando com o seu conhecimento, as suas vivências literárias. E o programa, é claro, continua à sua disposição. Muito obrigado, viu? É muito importante para a literatura, para os escritores terem essa oportunidade de poder expor os seus trabalhos. Obrigada, agradeço pela confiança, foi um grande prazer. Estamos encerrando esta edição do Giornali. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornali Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Colchão Bioanatômico, único como você.